Estamos em Josué, capítulo 19. Josué, capítulo 19. Hoje nós vamos refletir sobre viver o propósito, cumprir o propósito, realizar o propósito. Como você queira entender nessa noite. Josué 19 nos traz a direção da conclusão daquilo que começou sob a liderança de Josué há 25 anos atrás, na vida de Josué. Por 25 anos ele está liderando o povo de Israel. Ele está agora há 45 anos de quando ele avistou a terra prometida. E ele está concluindo agora a sua missão. No capítulo 19, então, você vê ele... Eu não vou ler o capítulo todo, eu quero apenas ler alguns versos com os irmãos, para que a gente possa entender. Vou pedir para colocar o nosso mapinha aí. O primeiro verso do capítulo 19 diz assim: Na segunda vez a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Pode postar para a gente? Acho melhor apagar a luz aqui. Então, essa região aqui foi a região então que a tribo de Simeão recebeu. Essa região aqui embaixo, porque ela está dentro dessa região maior que a região de Judá. Verso 10. Na terceira vez a sorte saiu para Zebulon, clã por clã, a fronteira da sua herança ia até Saridi. De lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabesete e estendia-se até o ribeiro próximo a Jequenoã. Então, Zebulon, nós estamos falando dessa tribo, Gate, Manassés, Zebulon, esse pedacinho aqui. Verso 17. Na quarta vez, a sorte saiu para Issacar, clã por clã, e seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Issacar. Agora nós estamos falando dessa parte, Benjamim, Efraim, Issacar. Zebulon em cima, Issacar aqui. Verso 24. Na quinta vez a sorte saiu para Azer, clã por clã, e seu território abrangia Eucade, Alim, Beten, Aksaf. Azer. Agora nós estamos com essa faixa territorial que eles margeiam então o mar Mediterrâneo, Azer. Na sexta vez, a sorte saiu para Naftali, clã por clã. Aqui, então, nós estamos com Naftali, essa região. Aqui nós estamos vendo aqui que a única que está aqui para baixo é Simeão. E aqui, então, nós estamos com Naftali. Verso 40. Na sétima vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. Território de sua herança, Dan. Dan é um pedacinho aqui, ó, irmãos, bem aqui, ó. Tá vendo? Bem nesse pedacinho, margeando o rio Mediterrâneo, Efraim, Benjamim e Judá. Agora eu quero que os irmãos entendam aqui o seguinte: quando eles começaram essa jornada, eles estavam aqui em Edom, nessa região.
Quando eles saíram do Egito, eles atravessaram e chegaram até Edom, aonde foi o acampamento dos judeus. Mas antes deles chegarem aqui em Edom, é nessa cordilheira que são enviados os espias, os 10 espias, os 12 espias. Aqui eles avistam então todo esse vale. E aí o povo, olha quão perto eles estavam para receber a bênção. O povo dos 12 espias, 10 voltaram, trouxeram um relatório negativo e fez com que o coração do povo, então, não desejasse viver a vontade de Deus. Apenas 2, Josué e Caleb, deram um relatório digno. O que ocorreu? Aquela geração toda morreu no deserto. Moisés vem morrer aqui em Edom. Foi enterrado em Moabe. E aqui em Edom, então, Josué, ele é colocado como rei. Esse período de toda a conquista dessa região se deu em 25 anos. Josué lutou 40 batalhas. Josué esteve no campo de batalha 40 vezes. Podem acender as luzes agora, o mapa pode ficar. Mas eu acho interessante vocês terem essa visão e compreenderem o que está ocorrendo. E agora acompanhem comigo a leitura do verso 49 e entenda o que está acontecendo agora. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança por meio deles, como o Senhor tinha ordenado. Deram-lhes a cidade que ele havia pedido. Timnate será nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos de Israel partiram por sorteio em Sidó, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Podemos dizer então que Josué cumpriu com a sua missão, cumpriu com o propósito da sua vida. Se você voltar comigo lá no capítulo 14, você vai se lembrar também do episódio de Caleb, que ele chega perante a Josué e diz para ele: agora é a hora de eu receber a minha porção de terra. E Caleb, naquele momento, ele fala: agora eu tenho 80 anos e estou com mais vigor do que quando eu saí lá do Egito. Por volta, então, a vida, então, de Josué deve estar em torno dessa idade também, em torno de 80, 85, 86 anos. A liderança de Josué foi inquestionável. Ele conseguiu não somente a conquista do povo, mas ele conseguiu também estabelecer o propósito de Deus. E eu acho isso muito importante e intrigante, principalmente diante do que nós estamos vivendo em nosso tempo. Primeira questão que as pessoas me perguntam às vezes: pastor, qual que é a vontade de Deus? O Senhor fala para nós que nós devemos fazer a vontade de Deus, mas qual é a vontade de Deus para nós? Qual foi a vontade de Deus para Josué? Josué, primeiramente, Deus falou para Josué: vai lá espiar a terra. Ele espia a terra e ele olha e ele vê. Essa terra é a terra que Deus está prometendo. Então ele identifica o propósito dele: fazer a vontade de Deus, cumprir o que Deus está falando para ele. Assim, então, Moisés coloca ele como líder. E ele, como líder, vai e cumpre o seu propósito. Isso me lembra muito um texto que está lá em Eclesiastes, que diz assim: e tudo quando vier à tua mão, faze-o conforme as tuas forças. Ou então, outras palavras, tudo quanto vier à tua mão, faz bem feito. Faz o teu melhor. Faz o teu melhor em tudo que você se aplicar a fazer. A vontade de Deus, ela não é subjetiva. A vontade de Deus, ela é extremamente objetiva. A vontade de Deus, ela não está escondida de nós, ao contrário, ela é extremamente perceptível.
Se você falar para uma criança, ele vai dizer para você qual é a vontade de Deus para a vida dele. E é provavelmente que o seu filho vai dizer aqui, que é para respeitar o papai e a mamãe, que não é para mentir, que é para cuidar do coleguinha, que é para cuidar do irmãozinho, que é para cuidar das coisas que ele tem. Para a criança é muito simples, mas nós vamos ficando adultos e nós vamos então nos entremeando num monte de vida, num monte de projeto e vai fazendo um monte de coisas achando então, será que é isso que Deus quer que eu faça? Essa semana morreu Jô Soares e eu assisti uma das últimas entrevistas de Jô Soares naquele programa Provocações e a pessoa perguntou para ele assim, você tem medo da morte? E ele virou e falou assim, não. Eu tenho medo de ser improdutivo. Isso é muito interessante, porque eu posso dizer para você que ele identificou qual era o propósito da vida dele. O propósito da vida dele, trabalhar, cuidar das coisas que ele tinha, fazer as coisas que ele tinha da melhor maneira que ele podia fazer. Ele teve um filho com uma síndrome, e ele nunca teve vergonha de falar que era o filho dele, ele nunca teve vergonha de andar na rua de mãos dadas com o filho dele. E nós estamos falando de numa época em que muitas pessoas tinham sérias vergonhas, sérias realidades sobre isso. Eu me lembro de uma vez que ele fez uma propaganda para falar sobre crianças especiais, muitos anos atrás isso. O propósito dele, Deus deu um filho especial, vou cuidar do meu filho. E ele criou o filho dele até o filho dele falecer. Tem muita gente que tem dificuldade para entender qual é o propósito de Deus. Tem muita gente que se confunde, vai vivendo um monte de coisa, mas não vive feliz, não vive satisfeito. Porque às vezes nós estamos tentando viver dentro dessa confusão de consumismo, de narcisismo, de ser feliz. Então, as pessoas falam assim para mim, eu pergunto para as pessoas, por que você vai casar? Eu vou casar para ser feliz. Então eu falo, não casa não, porque você não vai ser feliz. Seu propósito está errado. Não é para esse o seu propósito, não é para isso que serve o casamento. O casamento não tem a ver com felicidade. O casamento tem a ver com amor. E amor tem a ver, tudo suporta, tudo sofre, tudo espera, tudo vive. Amor é você amar tanto nas coisas boas, quanto nas coisas ruins, nos momentos bons e nos momentos ruins. Qual que é o propósito da vida? Ah, pastor, eu acho que não dá mais para viver casado, não dá, está difícil, relacionamentos, temperamentos. O que está faltando nisso daí, querido irmão, é de fato você entender o seu papel. Sabe o que está faltando, querida irmã? É você de fato entender o seu papel, o propósito que Deus colocou na sua vida. Tem gente que faz isso uma grande confusão na sua vida. Eu sempre aprendi para mim o seguinte, eu abro os meus olhos, eu vou fazer o que Deus tem que eu faço. Simples assim. O que eu sou hoje? Eu sou um pai. Então eu acordo, eu tenho que cuidar das minhas filhas. Eu sou um esposo, eu tenho que cuidar da minha mulher. Mas eu sou filho, eu tenho que cuidar da minha mãe. Mas eu sou irmão, eu tenho que cuidar dos meus irmãos. Ah, eu sou um pastor, então eu tenho que cuidar das ovelhas do Senhor. Eu tenho que estudar para preparar uma mensagem. Eu tenho que estar disponível para ajudar aqueles que estão precisando. A vida e o propósito e o objetivo da vida não tem nada a ver com coisas subjetivas. Você não precisa de ninguém para que possa te orientar sobre o bom propósito que você tem que viver. O bom propósito de Deus é que você faça o seu melhor em tudo que você se aplicar a fazer. Josué não teve dúvida do que ele tinha para fazer. Josué não teve dúvida do propósito da vida dele. O propósito da vida dele, ele viveu pautado na promessa. Eu vou conquistar a terra prometida que Deus está me dando. Deus está dando para o meu povo. Ah, agora eu sou o líder. Ah, ele teve dúvidas? Teve. Senhor, como que nós vamos vencer esses filisteus? O exército deles é 5 vezes maior do que o nosso. E Deus falou para ele, fica calmo, Josué. Fica calmo, você não está sabendo. Reúne o povo, faz uma festa. E ele ganha a batalha simplesmente adorando a Deus, servindo a Deus. Por quê? Ele decidiu viver o propósito de Deus.
Mas tem muita gente que está abandonando o propósito de Deus. Tem muita gente que está abandonando os projetos de Deus. Tem muita gente que não está conseguindo viver os projetos de Deus. Querido irmão, querida irmã, você é esposo, você é esposa. Cuida do seu marido. Cuida da sua esposa. Esse é o bom propósito que Deus está te dando. Cuida disso, cuida bem. Você é filho, seus pais estão vivos, cuida dos teus pais. Você é pai, você tem seus filhos, cuida dos seus filhos. Trate-os bem, eduque-os no caminho do Senhor. Pastor, qual o propósito de Deus para a nação brasileira? Gente, eu penso assim, a gente nasceu num país maravilhoso. País maravilhoso. Chegou um irmão hoje, aqui de manhã, a gente estava conversando, e ele estava falando que trabalha na mineradora, eu falei assim, eu fico pensando assim, esse país é tão maravilhoso, que até hoje, de tudo que já foi explorado, desde a época da colonização, de tudo que já foi saqueado essa nação, de tudo que já tiraram daqui, ainda não se explorou ainda nem 15% das riquezas minerais dessa nação. Olha o quanto que você mora num país próspero. Então eu e você estamos num país que Deus nos colocou para nós prosperarmos também. E como que nós vamos prosperar? Vamos prosperar trabalhando, irmão. Ou você está aqui na igreja achando que vai ter uma mística, uma mandinga, que a gente vai fazer e as coisas vão dar certo na sua vida? Não existe isso. Para de ficar correndo atrás dessas coisas. O que vai fazer? O que vai fazer você prosperar? O que fez Josué prosperar? Fazer aquilo que ele tinha que fazer com responsabilidade. Deus colocou alguma coisa na tua mão? Faz bem feito. Faz o teu melhor. Ah, pastor, mas eu não estou gostando do meu trabalho. Faz melhor ainda, porque uma hora, um momento, Deus vai te recompensar. O Senhor Jesus diz assim, ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te... Fala, igreja. Fala, igreja. Ser fiel. Cumpre o teu propósito, irmão. Cumpre o teu propósito. Daí os jovens me perguntam, pastor, será que é para me casar com essa pessoa? Essa é uma grande dúvida que muita gente vai me dizer, vai me perguntar. Pastor, será que essa é a tampa da minha panela? Primeiro, esquece esse negócio de tampa de panela, esquece esse negócio de meia laranja, ninguém é meia laranja, ninguém é tampa de panela de ninguém. Você é uma pessoa, amém? Você é uma pessoa. Deus te ama, amém? Deus te fez perfeito, amém? E Deus te deu a capacidade para viver o amor, e o amor não é Hollywood. Amor não é Hollywood. O amor é isso aqui, ó. O que nós vamos celebrar é a ceia do Senhor. Não tem glamour nenhum. Sabe o que é amor lá na minha casa? Eu lavar a louça. Tem algum glamour nisso? Tem glamour nenhum nisso. É as minhas filhas chegar e fazer as perguntas mais difíceis que tem para serem respondidas. Eu olhar para elas e falar com toda sinceridade. O pai não sabe. O pai não sabe. Elas compartilharem a realidade da vida delas e muitas vezes eu não entender o que elas estão passando, o que elas estão enfrentando. Aí eu saio do meio da conversa, eu entro lá no meu quarto, eu olho assim, eu falo, Senhor, cuida dessas meninas que o Senhor me deu, porque eu não sei. Dá para você entender, querido irmão, querida irmã? O único caminho para se viver o propósito de Deus é viver a sua vida na presença dEle. Para de ficar criando conjecturas. Para de querer achar alguém que vai saber alguma coisa melhor para a tua vida. Ninguém vai saber nada melhor da tua vida que você mesmo. E ninguém vai te dar uma revelação melhor do que você entender o que Deus quer para você. E você fazer a vontade de Deus na tua vida e na tua casa. Em tudo isso. Qual o propósito de Deus? Josué viveu o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus? Dividir a terra. Observe bem que coisa interessante. Verso 50, que ele diz aqui, como o Senhor tinha... Lê aí, igreja. Então vamos lá. Como o Senhor tinha ordenado. Você faz tudo o que o Senhor te ordenou para fazer? Hein?
Você faz tudo o que o Senhor te ordenou para você fazer? Se você não faz tudo o que o Senhor te ordenou, então você não vai viver o propósito de Deus. Ele fala assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você busca, pois, em primeiro lugar o reino de Deus? Ele fala que as primícias é dele. Ele fala, trazei o dízimo na casa do Senhor. Aí você fica ainda discutindo, quer discutir com a Bíblia, quer discutir com não sei quem, se tem que dar dízimo ou não tem que dar dízimo. Então deixa eu te falar, não vive o propósito de Deus. Quem está perdendo é você. Eu não estou aqui para te provar nada, eu estou aqui simplesmente para te mostrar o que a Bíblia está dizendo. Josué, ele está cumprindo aquilo que está escrito lá em Josué capítulo 1. Vamos voltar lá em Josué capítulo 1, no verso 8. Vamos lá, o que Deus falou para ele. Josué capítulo 1, verso 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E aqui, Josué capítulo 19, versículo 20 diz: como o Senhor tinha ordenado, e ele fez tudo conforme o Senhor ordenou. Amém, irmãos? Coloca a mão no teu coração e diz assim: eu vou viver. Fala com fé, igreja. Eu vou viver o propósito de Deus. E vou fazer tudo o que Ele me ordenar. Que não seja uma palavra só, palavras lançadas ao ar, não, querido irmão. Que isso seja um propósito no teu coração nessa noite. Eu quero te mostrar uma coisa muito importante para mim e para você nesse período aonde nós estamos vivendo, estamos inseridos nessa história e podemos fazer uma diferença em nossas vidas, em nossas famílias. E Deus tem um propósito para que nós vivamos esse período. Nós estamos vivendo um período muito difícil? Sim. A nação de Israel também vivia. Dá para você entender? 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Sabe qual era o exército de Josué? Na primeira batalha, Josué tinha 15 mil homens. Ele enfrentou um exército que tinha mais de 70 mil homens. Dá para você entender isso? Dá para você entender que uma vez ele pediu e requisitou outros homens para ir ajudar na batalha. Os 17 mil que faziam parte do exército dele, levantou 300 homens. 300 homens, daria para enfrentar um exército que era ainda maior, um exército de 200 mil homens. Dá para você entender, querido irmão? Você viver o propósito de Deus é viver pela fé. Pela fé. Não é pelo que os olhos humanos vivem, é pela fé. É pela fé. Antes de casar com a Soraya, eu falava para ela assim: eu não quero botar filho no mundo, não. Ela olhava para mim assim: como assim? Você não é pastor? Sou. Por isso mesmo. Lá em São Paulo eu só trabalhei em lugar fácil, irmãos. Trabalhei em Franco da Rocha, trabalhei no Cadeão de Pinheiros, trabalhei na favela de Ilianópolis. Eu conheci muita coisa bonita nesse mundo. Aí fui fazer um estágio lá no Rio de Janeiro. Eu entrei lá na comunidade de Acari. Oh, gente, vocês não sabem o que é aquilo lá. Tem gente que fala que Goiânia tem favela, porque você nunca foi nesses lugares. Depois fui trabalhar numa outra região lá de São Paulo, que era lá na Zona Leste, Ponte Rasa. Um dia eu fui visitar uma família da igreja. A família da igreja morava, sabe aonde? Dentro do rio, aquele rio fedido lá deles, lá. Tietê. Era tudo de pau a pique no meio daquele negócio. Coisa horrível. Mas entrei no barracãozinho, a irmã virou e falou assim: pastor, só quer uma água? Suando assim. Quero, irmã. Eu vi o filtro de barro lá. A melhor água que tem para beber. Você sabia que a Organização Mundial da Saúde fala que aquele é o melhor filtro que tem no mundo? Eu fui beber aquela água. Mas foi difícil para mim. Filho criado pela minha mãe, que minha mãe limpava
E depois limpava com álcool tudo. Dá para você entender como que era o asseio lá em casa? Mas eu tomei aquela água. E Deus guardou. Deus mostrou. Deus me levou lá, naquela igreja. Eu saí de lá, cheguei na igreja e falei assim, a gente não pode deixar aquela família morar lá não. Nós temos que arrumar algum lugar para essa família morar. Um irmão tinha um terreno. Ele virou e falou assim, eu vou doar uma parte do meu terreno para a igreja construir uma casa para aquela família. E nós ficamos por 6 meses, sábado o dia inteiro, e alguns homens iam no domingo o dia inteiro. Ao invés de ter escola bíblica dominical, eles estavam lá, construindo a casa. Em 6 meses, nós construímos a casa para aquela mulher. Uma casa simples, modesta. Uma sala, uma cozinha, um banheiro e um quarto para abrigar ela e os 3 filhos. Mas pelo menos ela não morava mais em cima de um rio. Qual o propósito de Deus para mim e para você? Eu posso te dizer algumas coisas que não é, segundo o que a teologia moderna diz. Viver o propósito de Deus não é trocar de carro todo ano. Viver o propósito de Deus não é divorciar. Viver o propósito de Deus não tem a ver com o que você vai fazer nas suas férias, se você vai para Cancún ou não. É mais nobre, como você dizer que é um servo de Deus, você dedicar pelo menos uma semana dos seus dias para servir e fazer uma obra missionária. Talvez se você pode subir o rio Amazonas junto com o navio, o nosso navio que sobe, o navio da Junta de Missões Nacionais. Ou você pode, talvez se você não quer essa aventura, você pode se alistar na carreta missionária que vai subindo o Nordeste todo. Ou você pode se alistar também para ir no circo, que também está aí, esparramado aí. Tudo isso projeto. Ou você pode se alistar para ir para Cristolândia, lá em São Paulo, lá no Rio, lá no centro de Salvador. O propósito de Deus não tem a ver com o luxo desta vida. O propósito de Deus não tem a ver com quanto que eu ganho, com quanto que eu estou ganhando, ou com quanto eu vou deixar de ganhar. Não tem a ver com dinheiro. O propósito de Deus, ao contrário do que isso, tem a ver com um coração que serve, com um coração que é voluntarioso no reino de Deus, com um coração que é voluntarioso em fazer a vontade de Deus, um coração que é voluntarioso de entender que a religião dele não tem a ver com essa coisa de teologia da prosperidade, não tem a ver com esse negócio de confissão positiva, porque eu vou te falar o seguinte, quem está nessas duas ondas aí, eu tenho minhas sérias dúvidas de que um dia vão entrar no reino dos céus, eu tenho minhas sérias dúvidas de que essas pessoas de fato vão fazer diferença nesse mundo, porque quem vai fazer diferença nesse mundo é quem vive a religião que está lá em Tiago, visitar os órfãos, cuidar das viúvas e assistir aqueles que estão aflitos e necessitados no nosso tempo. É essa religião, é esse o propósito de Deus, é esse o evangelho que eu vejo aqui, que Josué viveu. Ele viveu o propósito de Deus, ele cumpriu o propósito de Deus, ele não ficou em dúvida se tinha que fazer ou não o propósito de Deus, ele fez o propósito de Deus. E a pergunta para mim e para você nessa noite é, nós estamos fazendo o propósito de Deus? Nós estamos vivendo o propósito de Deus? Nós estamos cumprindo o propósito de Deus? Ah, querido irmão, querida irmã, temos diante de nós um desafio muito grande. Muito grande. Eu sei que é grande. Eu sei que não é fácil. Mas eu sei que o Deus que estava sobre a vida de Josué está sobre nós aqui nesta noite. E o Deus que conduziu Josué é o Deus que quer conduzir a mim e a você para vivermos o propósito dele na terra. Por isso, eu queria deixar aqui algumas sugestões para vivermos o propósito de Deus em nossas vidas, em nossas famílias. Primeiro deles,
leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Medite nesse livro todos os dias, de dia e de noite. Segundo, não saia da sua casa sem orar. E não passe a sua noite sem agradecer a Deus. Terceiro, pare de se preocupar com o luxo dessa vida e pense mais naqueles que estão sem condição de viver hoje. Se você entrou aqui, você está com dores, com dificuldades, e às vezes você está assim até enfrentando um pouco de depressão. Um dos exemplos que mais marcou a minha vida foi Christopher Reeves. Ele foi o primeiro Superman, ele foi campeão mundial de natação. Ele sofreu um acidente, ele ficou tetraplégico. E ele, numa entrevista, o entrevistador perguntou para ele: você fica triste? Ele falou assim: fico. Tem dia que você não quer sair de casa? Tem. O que você faz nesses dias? Ele disse: eu chamo a minha esposa, nós vamos no mercado, enchemos um carrinho de compras e vamos num bairro carente. Encontramos uma casa simples, paramos lá. E a minha esposa desce, toca a campainha, a pessoa sai, e quando me vê, fala: o Superman, é você? Ele fala: sou eu. Deus me mandou aqui trazer um presente para vocês. E ele falou: não teve uma vez que eu fiz isso, que eu não ouvi que de fato Deus havia mandado eles ali naquele dia, porque eles não tinham o que comer. Às vezes a gente está preocupado tanto com esse mundo, tanto com estar feliz, com ter as coisas, mas a vida está passando, gente, a vida está passando. Hoje no nosso estado tem mais de 1 milhão de pessoas que estão vivendo abaixo da linha da pobreza. Hoje vai dormir mais de 200 mil pessoas nesse estado sem ter o que comer, que não fizeram uma refeição nesse dia. E qual é o propósito de Deus? Qual o projeto de Deus para nós como igreja? O propósito de Deus para nós como igreja é viver a vontade de Deus. E essa vontade de Deus só vem para aqueles que leem a palavra, que buscam a palavra, que meditam na palavra, que norteiam a sua vida, os seus projetos na palavra de Deus. Procure ajudar alguém. E quem você estiver ajudando, não precisa postar em rede social, não. Aqui nós temos condições de ajudar muitas crianças. A gente tem ajudado o Lar Batista de órfãos lá em Caldas Novas. Mas os irmãos sabem que o meu desejo é que a gente tenha um aqui em Goiânia, em Aparecida. A gente precisa, irmãos. Eu não vejo que isso é luxo, não. Eu vejo que isso é uma necessidade de fato da igreja. Eu não quero ter uma igreja que tenha um prédio grande com muitas pessoas. Eu queria ter uma igreja que ajudasse de fato. Que o pessoal lá do Hospital do Câncer falava: essa igreja verdadeiramente é parceira nossa, sabe? Teve um pastor Carlito, lá da primeira igreja Batista São José dos Campos. Ele fez aquele domingo de ofertório, chamou o pessoal, aí fez aquela arrecadação e pediu para o pessoal levantar os fundos que tinha arrecadado. Aí ele foi lá, falou o montante, ele virou e falou assim: não chegou aquilo que eu imaginei, mas eu queria doar 5 milhões de reais para o Hospital do Câncer aqui de São José dos Campos, porque queimou 2 equipamentos que precisa atender as pessoas. Ele disse que no final do culto, alguns empresários chegaram para ele e supriram aquilo lá que tinha sido colocado. E ele disse, virou para aquelas pessoas e falou: por que vocês não contribuíram a hora que podia ser contribuído?
Porque muitas vezes a gente está esperando um dia bom. Muitas vezes a gente está esperando um momento bom. Muitas vezes a gente está esperando aquela hora, vai ser a hora certa. Não, irmão, não, irmã. Não existe essa hora certa, a hora é hoje, o momento é agora. O que nós temos para fazer na nossa vida, devemos fazer hoje, devemos fazer agora. Devemos viver o reino de Deus. Devemos fazer e viver o propósito de Deus. Dá para você imaginar que um dia uma família saiu lá de Ur dos Caldeus, atravessou essa terra, foi parar lá no Egito. Depois eles se tornaram escravos. Eles saíram de lá, vieram e tomaram essa terra. Mas dá para você entender que toda essa região do norte, Deus colocou no meu coração, Carlos, você vai pregar 1 Reis depois. Então, irmãos, se preparem que nós vamos estudar 1 e 2 Reis depois. Para que a gente possa entender o que foi a caminhada desse povo com Deus. Porque eu e você não podemos cair nos mesmos erros que eles. Nós precisamos fazer algo melhor com as nossas vidas, com o nosso viver. Nós precisamos viver o propósito de Deus. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e que você orasse a Deus. O que você tem para fazer, você tem que fazer. Você é marido? Cuida bem da tua esposa, cuida bem dos teus filhos. Você é esposa? Cuida bem do teu marido. Ajuda o teu marido, ajuda. Cuida dos teus filhos. Você é filho? Honra o teu pai, honra a tua mãe. Você está estudando? Seja o melhor aluno. Porque se você for o melhor aluno, você vai ser o melhor profissional depois. E você sendo o melhor profissional, você vai ajudar muitas outras vidas. Você é um profissional hoje. Não sei em que área que você está atuando, mas eu sei que você tem que fazer o seu melhor. Fazer o melhor para o Senhor, porque Ele te dará a herança dEle. Ele te dará a capacidade dEle, a força dEle. O que eu e você devemos fazer essa semana? Começar o dia na presença de Deus e terminar os nossos dias agradecendo a Deus. E nas oportunidades que tivermos, ajudar quem estiver precisando do nosso lado. E fazer a diferença para aqueles que precisam fazer a diferença. Nós precisamos viver o propósito de Deus. Então ora, pede isso para Deus. Deus, eu quero viver o teu propósito. Eu quero viver o teu projeto. Eu quero cumprir o teu querer. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje, ó Pai, nós lemos e vimos, ó Pai, que Josué cumpriu tudo que lhe foi ordenado pelo Senhor. E a minha oração nessa noite é que eu e meus irmãos possamos cumprir tudo o que o Senhor tem nos ordenado a viver e a fazer nesse tempo. Toma as nossas vidas e usa-nos para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.